Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre Idade Média. E a Idade Média ela é dividida em dois períodos. Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. No geral, a Idade Média ela é marcada pelo forte controle que a Igreja Católica tinha sobre a sociedade e sobre a política. Então a Idade Média, no seu geral, durante toda a Idade Média, a gente vai ter aí como uma característica muito forte desse período da Idade Média, esse controle que a Igreja Católica tinha sobre tudo e tinha sobre todos. E como é que começou a Idade Média? Na verdade, a Idade Média ela se iniciou através da queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo. Então, nesse ano aí de 476, o Império Romano ele cai através das invasões bárbaras. Ou seja, os povos bárbaros começam a invadir aqueles territórios do Império Romano, e dessa forma o Império Romano ele entra em decadência e cai no ano de 476, através dessas invasões bárbaras aí. Esses povos bárbaros, quem eram esses povos bárbaros que invadiram os territórios do Império Romano? Eram aqueles povos que viviam além das fronteiras do Império Romano. Naquela época, até o ano de 476, o Império Romano ele era dono do mundo todo. Do mundo todo então conhecido naquela época, o Império Romano era dono. Só que tinha aqueles pedacinhos de terras, aqueles 1% de terra onde o Império Romano, onde eram terras que não faziam parte desse Império Romano. Já era mais uma zona rural, já eram terras assim que eram habitados, era o campo, né? A zona rural, eram terras que eram habitadas por outros povos. E esses povos que habitavam essas terras aí, além dessas fronteiras do Império Romano, eles eram povos que não tinham a cultura romana. Então é como se fosse, por exemplo, você que mora na zona urbana, na cidade, e você compara aquelas pessoas que moram na zona rural, moram no campo, moram na roça. É a mesma coisa. Os romanos eram aqueles que viviam na zona urbana, nas cidades, e esses povos bárbaros eram aqueles que viviam aí nessas terras aí, nessas pequenas terras aí, já na zona rural, dentro do campo. E esses povos bárbaros, eles eram chamados de bárbaros porque eles não tinham a cultura romana. Eles não tinham a cultura romana, eles não tinham a religião romana, eles não tinham o costume romano, a vida deles era totalmente diferente da vida dos romanos, então eles eram considerados como povos bárbaros. E lembrando que os romanos, isso aí é uma tradição que vem da Grécia Antiga, os romanos eles acreditavam que eles eram superiores, eles eram etnocêntricos, que é quando você acredita que a sua cultura é superior à cultura dos outros. E os romanos eram assim, então eles consideravam esses povos bárbaros aí como povos inferiores. Só que eles foram tão inferiores que eles fizeram o Império Romano cair. Mas vamos lá. Então o que acontece? A Idade Média começa aí através desse processo, dessas invasões desses povos bárbaros. Aí a gente começa aí na Idade Média. E começando a falar aí sobre a Alta Idade Média, a Alta Idade Média é marcada, além do controle da Igreja Católica, ela é marcada aí pelo feudalismo. E o que vai ser o feudalismo? O feudalismo era o sistema econômico, social e político que existia naquela época ali da Alta Idade Média. O feudalismo, ele era um senhor de terra, um senhor feudal que tinha uma terra, e esse senhor feudal tinha os seus servos. E lembrando aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, esses povos bárbaros que invadiram esses territórios do Império Romano, eles constituíram reinos ali naquele território onde antes tinha o Império Romano. Eles construíram reinos ali que ficaram conhecidos como reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros são esses reinos que vão dar origem aos países europeus que a gente conhece hoje em dia, aí, os países mais famosos, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Esses países aí eles vão se formar, eles vão ter origem nesses reinos bárbaros que começam a se formar ali na Idade Média, depois da invasão
do Império Romano, da invasão dos povos bárbaros ao Império Romano. Então começa a se formar esses reinos bárbaros, e esses reinos bárbaros, eles formam os países europeus que a gente conhece hoje. É lógico que em um dado momento da história, esses povos bárbaros aí, que tinham uma religião totalmente diferente da religião romana, como na época Roma era o cristianismo que dominava Roma naquela época, esses povos bárbaros eles não eram cristãos, eles acreditavam lá na mitologia deles. Por exemplo, a mitologia nórdica, por exemplo, fazia parte da mitologia desses povos bárbaros aí, Thor, né, esses personagens que a gente vê aí, Odin, faziam parte da crença desses povos. Em um dado momento, é lógico que esses povos aí eles foram cristianizados por Roma. Já que o cristianismo dominava Roma naquela época, esses povos eles foram cristianizados, evangelizados na nossa linguagem hoje em dia. Esses povos foram cristianizados e se tornaram povos e se constituíram em reinos cristãos. Povos e reinos cristãos a partir daquele momento que eles começam a ser cristianizados. Então, esses reinos bárbaros eles se constituem como reinos cristãos. E dá origem aí a esses países europeus que a gente tem aí hoje em dia, foi através desses reinos bárbaros que se construíram ali nos territórios onde antes era o Império Romano. Tá? Então, vamos voltar aqui para a questão do feudalismo. Eu me perdi aqui, quase que eu me esqueço de falar, isso é um fator importante, isso que eu falei aqui agora. Então, vamos voltar aqui para o feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo, basicamente, ele era um dono de terra, como eu disse, né? Um senhor feudal, um senhor de terra, que era dono de uma terra imensa, e esse senhor feudal ele tinha os seus servos. Os servos eram aqueles que trabalhavam para o senhor feudal, né? Os servos eram pessoas pobres, né? Que não tinham nada na vida. Eram pessoas que não tinham onde morar, pessoas que não tinham como ter uma alimentação boa, porque não tinham recursos para isso. Então, em troca de habitação, em troca de um pequeno pedaço de terra desse senhor feudal, em troca de habitação, em troca de alimentação, esses servos aí eles serviam ao senhor feudal e o senhor feudal deixava eles morarem lá num pedacinho de terra dele e também ter alimento, também dava alimento para esses servos aí. Então era um sistema aí de troca, né? Onde os servos trabalhavam para o senhor feudal e o senhor feudal cuidava e sustentava esses servos, né? E dentro desse feudalismo a gente tinha um sistema de sucerania e vassalagem, onde a gente tinha o sucerano e o vassalo. O sucerano nada mais era do que o senhor feudal, o dono de terra, que era dono daquela terra, de terras imensas, né? E o vassalo era aquele nobre que não tinha uma terra fixa, não tinha uma terra, e esse vassalo, no caso, como ele não tem uma terra para ele pega emprestado um pedaço de terra do sucerano, né? E em troca disso, ele defende o sucerano nas batalhas. Né? Então a gente tinha esse sistema aí de sucerania e vassalagem. O sucerano era o senhor de terra, o dono feudal, e o vassalo, aquele nobre que não tinha uma terra, né? E pegava um pedaço de terra do sucerano, e em troca disso, ele defendia o sucerano nas batalhas. Então a gente vê bem que esse sistema feudal aí era um sistema de trocas. Né? E esse sistema aí ele perdurou aí durante a Alta Idade Média. Depois a gente entra na Baixa Idade Média, aonde esse feudalismo vai começar a entrar em crise, e na Baixa Idade Média o que a gente vai ter de importante são as cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas foram movimentos militares foi criado, foi um movimento militar, perdão, que foi criado pela Igreja Católica com o intuito de proteger os cristãos que iam até Jerusalém, que iam até a Terra Santa. Então é importante a gente saber que na Alta Idade Média, lá por volta do ano 600, no século VII, surge uma nova religião no mundo, que é o islamismo. Né? E esse islamismo ele começa, com o passar do tempo, a ganhar muitos seguidores e começa ali a já alcançar a Igreja Católica ali no número de seguidores. Então isso incomoda a Igreja Católica. Né? E os cristãos esses muçulmanos, esses islâmicos, né, muçulmanos, eles tinham o costume de ir até Meca, né, fazer uma peregrinação até a cidade de Meca pelo menos uma vez por ano. Então os cristãos tinham o mesmo costume de irem até a Terra Santa, até Jerusalém, que foi a terra onde Jesus viveu, né?
Então os cristãos tinham esse costume, isso gerou uma briga, como o islamismo estava começando a crescer, a Igreja Católica teve que reagir a isso, e se criou uma briga entre os cristãos e os muçulmanos. Então, quando os cristãos iam até Jerusalém, eles eram saqueados, eles eram roubados, eles eram agredidos, né, por povos que não gostavam desses cristãos, até por esses próprios muçulmanos também, né? E as cruzadas foi criada aí com o intuito de proteger esses cristãos que iam até Jerusalém, que iam até a Terra Santa, que iam fazer essa peregrinação até a Terra Santa. Então essas cruzadas aí vai ser aquilo que vai marcar ali a Baixa Idade Média. Através dessas cruzadas também que nós temos a criação, o desenvolvimento de uma sociedade que foi uma sociedade secreta muito importante daquela época, que foram os Templários. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os Templários. Os Templários eles foram uma sociedade secreta muito importante ali da Idade Média, né? Através dessas cruzadas surgem aí os Templários, os Cavaleiros Templários, né? Então a Baixa Idade Média basicamente é marcada por esse processo aí de cruzadas e de briga entre cristãos e muçulmanos. Até que no ano de 1453, quando começa a Idade Moderna, os turcos otomanos, eles invadem o Império Romano do Oriente. E aqui a gente tem que lembrar que em 476, o Império Romano que caiu foi o Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano ele era dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 476, o que caiu foi o Império Romano do Ocidente. Depois, o Império Romano do Oriente foi uma continuação aí desse Império Romano do Ocidente. O que caiu foi o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou, ficou conhecido como Império Bizantino. Mas até que no ano de 1453, os turcos otomanos, islâmicos, muçulmanos, invadem o Império Romano do Oriente e começa ali a Idade Moderna, no ano de 1453, que é assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre Idade Moderna.